Oi gente, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu quero trazer para vocês uma pequena explicação sobre 3 produtos da Acrylex que eu utilizo muito. Alguns eu uso mais, outros nem tanto, tá? Eu quero falar com vocês hoje sobre a Aquarela Silk, diluente para tinta de tecido. Opa! Deixa eu ver aqui a posição, assim, isso, e incolor clareador. São 3 produtos de, assim, uso fundamental na pintura em tecido. Então, vamos compreender onde eu utilizo cada um. Lógico, cada artesã tem a sua preferência, tá? Eu não estou aqui dizendo que é uma regra fixa desses produtos. Eu estou dizendo, no meu ponto de vista, para as minhas alunas, conforme eu explico, da maneira que eu utilizo cada um deles. Vamos lá. O incolor clareador foi o primeiro a ser, eu digo, lançado de maneira que todo mundo já conhece. Certamente foi o primeiro que se ouviu falar. Ele, no meu caso, Kátia, tá? Eu gosto muito de utilizar quando eu pinto fraldinhas de bebê, que eu quero uma pintura suave. Quando eu quero uma pintura com uma tinta mais clara, eu utilizo o clareador incolor. Porque ele realmente clareia o tom da sua tinta. Então, olha, exemplos. Quando eu faço matinho, graminha, pinto, mesmo que seja em pano de copa, vai desenhar uma base com graminha, eu gosto muito de usar o clareador. Quando eu faço a pintura em fralda, que é bebê, é um tom assim mais suave, então eu quero tintas em tom bem delicado, tá? Eu tenho utilizado ele nessas funções. E para fazer fundo da pintura, se eu quero um fundo de umas frutas, o fundo, tá? O fundo do desenho. Se eu quero ele bem suave, que as cores se misturem bem entre si, eu também gosto de utilizar o clareador, tá? Então ele tem muitas utilidades, mas essas são as que eu mais utilizo, tá bom? Nessas que eu falei são as minhas preferidas para o clareador. Agora vamos falar do diluente. Diluente para tinta de tecido. Tá aqui, tá? Ele tem essa apresentação 60 ml e também tem só um minuto aqui. Corta essa parte. Também tem, vamos lá, ele tem 60 ml e 120 ml, olha, tá? Então assim, eu tenho dos dois sempre, porque quando vai aqui, olha, tem o biquinho aplicador, muito prático, olha, tem esse biquinho aqui aplicador, tá vendo? Eu olho para baixo porque eu tô acompanhando a gravação. Então, ele quando vai é muito prático para usar. E aqui não, aqui quando vai acabando eu vou fazendo o meu depósito de leite. Vamos lá. Além, né, dele servir para essas mesmas funções que eu falei do clareador, ele também serve para diluir a sua tinta se ela tiver grossa, tá? Ela volta a ficar como nova. Vale a pena. Se a tinta tiver grossa, assim, não tiver... Porque ele, gente, vamos lá. Quando você é pedido esse produto na sua lista de materiais, ou por mim, ou pela sua professora do lugar que você vai, né? O diluente, ele ajuda a fluir melhor a tinta no tecido, retardando a secagem. Veja bem, retardando, porque a tinta de tecido, ela seca assim, ó, muito rápido na hora que a gente está pintando.
tá? Não que seja a secagem indicada pelo fabricante para lavar a sua peça. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que quando a gente está pintando com a tinta fosca, a tinta de tecido tradicional, fosca, tá? Elas têm uma tendência a secar rápido e a gente não consegue fazer aqueles efeitos de mistura, sombreado. E onde entra o meu amigo fiel, o meu inseparável diluente. Eu nunca vou para minha mesa sem esse produto. Dos três é o meu predileto, porque eu consigo utilizar ele de todas as formas que os outros também me oferecem, tá? Então, quer dizer, ele flui melhor a tinta no tecido, retardando a secagem, dá tempo de fazer a sua sombra tranquilamente, se você estiver umedecendo bem o tecido, principalmente panos de copa. Claro, existem pinturas em tecidos mais finos, como lençol, que você não precisa umedecer tanto, basta às vezes uma gotinha do produto dentro da tinta. Aí você mistura e vai pintar normalmente, tá? Dúvidas? Coloque seu comentário. Eu vou ajudando na medida do possível, tá? Vou respondendo. Qualquer dúvida que vocês tenham, comente aí aqui no canal ou no meu Facebook. Vai aparecer aqui para vocês. facebook.com/Katia Pintura, tudo junto. Katia, meu nome, Katia Artes, tudo junto, tá? Agora eu vou falar do Aquarela Silk. O Aquarela Silk, ele foi desenvolvido para tecidos finos, como seda, crepe, mas ele é muito importante também na pintura tradicional, no pano de copa, nas pinturas que a gente faz normalmente, tá? Esse é o incolor, tá? Olha aqui. Também com o biquinho aplicador, muito prático de usar, tá? Uma dica muito valiosa. Quando eu aprendi isso, os cílios das minhas bonecas começaram a ganhar vida. Não que sirva só para isso, tá? Mas todas as vezes que a gente vai usar o pincel liner, pincel filete, gente, indispensável. Ele deixa a tinta, algumas gotinhas dentro da tinta preta, que, né, no caso para fazer acabamento nos olhinhos das bonecas, ele deixa a tinta fluir muito bem. Pincel liner, pincel filete, os pincéis de contorno fininho, você percebe que se a tinta estiver grossa, você não consegue fluir um olhinho perfeito, tá? Mas com o produto, se você coloca algumas gotas dele dentro da sua tinta, olha, você vai ver, era isso que estava me faltando. E eu pensando que o problema estava na minha mão, que eu não sei fazer. Mas são detalhes da pintura que vocês precisam saber, tá? Pode ser que, eu sei que muita gente, isso não é novidade, mas eu estou conversando principalmente com você que é iniciante na pintura, sabe? Quando eu comecei, eu cometi muitos erros, muitas falhas, não tinha acesso a todos esses produtos. Talvez até eu estou falando com quem aí na sua cidade não tenha chegado ainda, tá? Mas compra pela internet, pesquisa, entendeu? Entra no site da Acrylex, também vai aparecer aqui para você. Verifica se realmente não tem na sua cidade, tá bom? Porque são 3 produtos que tem que fazer parte da sua lista. Você que quer pintar em tecido, aliás, esse aqui não é só o Aquarela Silk, ele tem em outras cores, tá, gente? Tem colorido também. O verdinho dele também pode ser aplicado quando você fizer a sua graminha. Aqueles matinhos fininhos, pode aplicar, pode pingar na sua tinta o verde desse aqui com o verde que você está utilizando, tá? Eles fluem melhor a tinta no pincel sobre o tecido, tá? Então, são materiais, assim, fundamentais. Não importa aonde você está fazendo o seu curso, seja pela internet aqui no YouTube, seja num curso, uma aula com alguém, sempre faça parte da sua lista de materiais. Esses 3 produtinhos aqui, olha,
que são ouro no meu ateliê. Aqui comigo eu não deixo terminar, tá? Não pode, não pode. Gente, eu brinco a beça quando eu falo sobre eles. Eu brinco que pode faltar arroz e feijão na minha casa, menos diluente. Ai, que coisa, né? É muita paixão pela pintura que eu tenho. Antes de terminar essa gravação, eu tenho que falar com você uma coisa. Você vai me perguntar, Kátia, mas eu não posso misturar água na minha tinta para pintar? Até pode. Mas se você tiver com uma grande quantidade de tinta misturada com água e ela sobrar no seu recipiente, você não pode reutilizar. De forma nenhuma. Você não pode. Só misturou tinta, tem água, pode até pintar, mas você não vai poder, o que sobrou, guardar de novo no seu frasco. Porque o cloro da água apodrece a sua tinta. Tá entendendo? Porque às vezes você vai abrir a sua tinta que estava guardada e tá com aquele mau cheiro. É isso, tá? Então, você armazenou a sua tinta com água, vai apodrecer. O cloro da água entra em contato com a composição da tinta e acontece lá umas coisas que eu não sei explicar, que eu não estudei química, tá? Mas a tinta fica com mau cheiro e apodrece com toda certeza. Eu já tive essa experiência, então não vale a pena. Então, gente, o que vale a pena são os produtos adequados que a Acrylex desenvolveu para isso, tá bom? Então, fica a minha dica, boa pintura, espero que tenha ajudado vocês. Beijinhos. Gente, obrigado pela atenção. Se deixa sugestão, pergunta, se você ainda tiver qualquer dúvida, pode me chamar ou no Facebook ou aqui no canal, tá bom? Beijão, tchau!